Olá, seja bem-vindo ao Mulheres Lendo Juntas. Eu sou Lorena e vou ler com vocês o capítulo A Medicalização da Infância do livro Política Queer versus Mulheres, como as políticas baseadas em identidade de gênero estão destruindo os direitos das mulheres, escrito por Catiane Souza e publicado em 2025. O livro é dividido em Introdução, a importância dos direitos das mulheres, os espaços exclusivos femininos, as mulheres na política institucional, a medicalização da infância, proteger nossos direitos e referências e links extras. Esse e-book está à venda e você pode adquiri-lo entrando em contato diretamente com a autora no Instagram @acordamenina.br. Antes de iniciar a leitura, eu gostaria de lembrar que existem várias formas de fortalecer o projeto. Você pode curtir, comentar o que achou dos episódios e, claro, compartilhar com suas amigas. Seu apoio financeiro é muito importante para mantermos todo o trabalho de gravação, edição, revisão e posts dos episódios. Então, se puder, apoie com qualquer valor no Pix mulhereslendojuntas@gmail.com ou no apoia.se/mulhereslendojuntas. Estamos no Instagram, TikTok, Spotify, YouTube e Orelo. Então não esquece de seguir, dar 5 estrelas e ativar as notificações para acompanhar as novidades. Agora sim, vamos para a leitura. Capítulo 4. A medicalização da infância. Nos últimos anos, observou-se um crescimento alarmante no número de crianças e adolescentes que buscam a transição de gênero. Casos como o de Jayron Jennings, ou Jess Jennings, e o escândalo de Tavistock nos dão a dimensão do problema. De repente, essa prática passou a ser considerada como algo corriqueiro, com profissionais de saúde recomendando bloqueadores hormonais e terapias hormonais cruzadas como se fossem soluções simples e seguras. Mas o que dizem as evidências científicas? Os estudos que sustentam a transição precoce são, em sua maioria, de baixa qualidade científica. Muitos se baseiam em amostras pequenas, sem grupo de controle e com acompanhamento de curto prazo, o que compromete seriamente a validade de suas conclusões. Os famosos estudos holandeses, frequentemente citados como base para a adoção de bloqueadores hormonais e hormonioterapia em adolescentes, não consideram os efeitos a longo prazo dessas intervenções, nem os fatores psicossociais que influenciam o desconforto com o corpo. De fato, uma revisão sistemática conduzida por Levine et al. Em 2022 apontou que não há evidências robustas de que a transição médica traga benefícios duradouros para crianças e adolescentes. Os bloqueadores hormonais, frequentemente vendidos como uma pausa na puberdade, podem causar danos graves, como perda de densidade óssea, dificuldades cognitivas e disfunções sexuais irreversíveis. A terapia hormonal cruzada pode afetar a fertilidade, causar problemas cardíacos e aumentar o risco de AVC. Além disso, muitas pessoas que se submeteram a cirurgias relatam arrependimento e complicações severas. A relação entre a eugenia e a imposição de normas rígidas de papéis sexuais não é novidade. Como aponta Sheila Jeffreys em 2014, o movimento eugenista do século XX, especialmente nos Estados Unidos, focava na conformidade de papéis sexuais e na eliminação de comportamentos considerados desviantes, incluindo a homossexualidade. Instituições ligadas à eugenia promoveram a ideia de que a distinção homem e mulher era a mais fundamental da humanidade, usando a psiquiatria, a endocrinologia e a pesquisa sexual para reforçar esse conceito. Hoje, sob o discurso de liberdade individual, a política queer retoma práticas semelhantes ao propor que corpos saudáveis, mas que não se ajustam às normas de gênero, sejam medicalizados e modificados. Abre aspas. A esterilização de homossexuais foi condenada, mas hoje vemos meninas e meninos gays sendo medicalizados e castrados para que pareçam heterossexuais. Fecha aspas. Sheila Jeffreys, em Gender Hurts, 2014. As chamadas terapias de conversão foram um exemplo desse processo de conformidade sexual, aplicando desde tratamentos hormonais até cirurgias para punir e tentar corrigir indivíduos homossexuais. Muitos foram submetidos a procedimentos invasivos, como castração e histerectomia. Jeffreys, em 2014, argumenta que essas práticas, longe de terem desaparecido,
ressurgem atualmente na forma da medicalização da infância transgênero, em que a alteração do corpo se apresenta como solução para conflitos identitários e desconfortos sociais. Os estudos indicam que o número significativo de jovens que buscam a transição apresentam um histórico de homofobia internalizada, abuso sexual, bullying ou outras formas de sofrimento psíquico não elaboradas. Em contextos marcados por estigmas e rejeição, em vez de receberem apoio adequado, esses adolescentes são rapidamente levados a acreditar que seu desconforto só poderá ser resolvido por meio da medicalização. Um estudo com detransicionadores revelou que cerca de 20% deles perceberam, após a transição, que eram apenas homossexuais e que a pressão para mudar de gênero havia sido motivada pela intolerância, inclusive pessoal, à sua orientação sexual. Abre aspas. Se eu tivesse aceitado antes que eu era lésbica, nunca teria pensado que precisava mudar meu corpo. Fecha aspas. Relato de uma participante do estudo de Lichtman et al. Em 2024. Muitos jovens que se arrependem da transição enfrentam a hostilidade da comunidade médica e LGBT. Eles relatam dificuldades para interromper hormônios, encontrar médicos dispostos a ajudá-los e lidar com as sequelas físicas e emocionais da transição. O estudo de Maragos et al. De 2025 destaca que a maioria dos detransicionadores sente falta de suporte adequado e muitos enfrentam o isolamento social e psicológico. Diante disso, é essencial questionarmos até que ponto esses procedimentos estão sendo realizados de forma ética. Crianças e adolescentes são pressionados a tomar decisões irreversíveis baseadas em crenças identitárias, sem o devido acompanhamento psicológico e sem um consentimento informado real. O que está acontecendo não é cuidado, é um experimento médico global com consequências devastadoras. O processo transexualizador do SUS versus o direito ao crescimento saudável. A proteção integral da infância deve garantir que as crianças cresçam livres de estereótipos sexuais. As brincadeiras, roupas e preferências não definem o sexo de uma criança, e associar essas expressões a uma suposta necessidade de redesignação não é apenas equívoco, mas profundamente prejudicial. O uso de hormônios bloqueadores de puberdade em crianças e adolescentes, por exemplo, apresenta riscos significativos à saúde física e mental. Entre os efeitos mais preocupantes estão a redução da densidade óssea e prejuízos ao desenvolvimento neurológico. Além disso, os efeitos a longo prazo ainda são pouco compreendidos, o que torna essas intervenções ainda mais problemáticas. Apesar dessas preocupações, a crítica a essas práticas tem sido frequentemente desestimulada ou silenciada. Abre aspas. Existe um direito fundamental à proteção integral da criança e do adolescente, devendo ser considerada sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, conforme previsão expressa da Constituição Federal. A discussão da transição social e corporal dos jovens não pode ser omitida, especialmente por meio de perseguições ou acusações genéricas de transfobia. É um tema polêmico, controverso e extremamente sensível, que necessita ser discutido com franqueza, liberdade e responsabilidade para com os melhores interesses da criança e do adolescente. Fecha aspas. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina recomenda o uso de hormônios bloqueadores de puberdade em pessoas menores de idade. De acordo com a resolução CFM 2265 de 2019, essas injeções podem ser receitadas às crianças quando surgem os primeiros sinais da puberdade, que atualmente é entre 8 e 10 anos. Esse mesmo documento alega que não há estudos sobre os efeitos desses hormônios no desenvolvimento cerebral de crianças e adolescentes. Já o Guia sobre Disforia de Gênero da Sociedade Brasileira de Pediatria define a idade em que as crianças manifestam suas identidades de gênero, abre aspas. Embora mais nítido aos 2 anos de idade, crianças de 17 a 21 meses de vida têm a habilidade de se identificar como meninos ou meninas e apresentam brincadeiras relacionadas ao gênero. A identidade de gênero tem início entre 2 e 3 anos de idade, fecha aspas. Nos questionamos como é possível que profissionais da saúde, que deveriam ter um compromisso com o desenvolvimento infantil saudável e a ética, afirmarem disparates sexistas e, pior,
em um documento que norteia a atuação dos pediatras de todo o país. O Conselho Federal de Psicologia não ficou para trás e, em 2018, lançou uma resolução sobre identidade de gênero que fere a liberdade profissional, de expressão e de cátedra dos profissionais, bem como o direito dos pacientes à saúde. Abre aspas. Parágrafo único. As psicólogas e os psicólogos, na sua prática profissional, reconhecerão e legitimarão a autodeterminação das pessoas transexuais e travestis em relação às suas identidades de gênero. Fecha aspas. Alguns psicólogos relataram que a resolução dificultou sua atuação clínica, especialmente porque a escuta analítica deve ser substituída por um modelo afirmativo rígido. Porém, muitos outros profissionais viram a oportunidade de aumentar a renda com a quantidade crescente de casos de insatisfação corporal. Além disso, essa resolução sugere apenas 1 ano de acompanhamento psicológico avaliativo, porém, não há como saber quantas sessões foram feitas nesse período. É provável também que os interessados troquem dicas entre si, e há diversos casos de pessoas que em 3 meses já conseguiram o laudo psicológico necessário para começar a tomar os hormônios. Todos esses documentos vão de encontro ao melhor interesse da criança e adolescente e demonstram a falha grave do Estado, da sociedade e da família em proteger as crianças, ferindo um preceito básico de nossa Constituição, abre aspas. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Fecha aspas. Ao invés de garantir proteção integral, o Estado tem cedido a pressões ideológicas e negligenciado sua responsabilidade fundamental: zelar pelo bem-estar físico, emocional e psicológico dos menores. A priorização de narrativas identitárias em detrimento de evidências científicas e do interesse superior da criança configura não apenas omissão, mas violação de direitos. Da mesma forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente reforça o direito ao desenvolvimento saudável, abre aspas. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência, fecha aspas. Nesse contexto de proteção integral às crianças e adolescentes, reconhecendo sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento e em situação de vulnerabilidade, destaca-se a Declaração dos Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1959, da qual o Brasil é signatário. O objetivo da declaração é salvaguardar, de forma ampla, os direitos da infância, considerando suas necessidades específicas. Conforme expresso em seu preâmbulo, em razão da imaturidade física e mental, a criança requer cuidados e proteção especiais, inclusive proteção legal adequada, desde antes do nascimento, como já reconhecido em diversas declarações internacionais sobre direitos humanos e infância. Todas as legislações sobre infância e adolescência evidenciam a importância da proteção do direito à saúde. Assim, as políticas baseadas em identidade de gênero violam esses dispositivos legais, mas, ainda pior, colocam as crianças e adolescentes em risco, já que os tratamentos hormonais e as cirurgias não são reversíveis e deixam sequelas para o resto da vida. Tanto os hormônios bloqueadores de puberdade quanto os hormônios cruzados podem diminuir a fertilidade e até causar a esterilidade dessas crianças e adolescentes, o que desrespeita a Lei 9.263, de 1996, que fixa 25 anos como a idade mínima para esterilização. Nos últimos anos, escândalos médicos internacionais têm lançado luz sobre a fragilidade das políticas de hormonização de crianças e adolescentes. A divulgação de debates internos da WPATH, World Professional Association for Transgender Health, por exemplo, revelou que, mesmo entre especialistas, há incertezas sobre a real eficácia e segurança dos tratamentos de afirmação de gênero.
Os relatos indicam que muitas das diretrizes foram elaboradas com base mais em ativismo político do que em evidências científicas robustas. Esta divulgação foi importante, porque a WPATH, uma organização internacional fundada em 1979, se apresenta como referência na formulação de diretrizes para tratamentos médicos e cirúrgicos relacionados à transexualidade. Suas publicações influenciaram políticas públicas, práticas clínicas e decisões jurídicas em vários países. Além do escândalo da WPATH, países como Reino Unido, Suécia e Finlândia já revisaram suas diretrizes, restringindo a prescrição de hormônios bloqueadores para menores de idade e priorizando terapias psicológicas. Esses eventos demonstram que a percepção sobre a hormonização infantil está mudando e o Brasil precisa acompanhar esse debate de forma crítica e responsável. Apesar de influência anterior da WPATH em políticas públicas e recomendações médicas, suas diretrizes agora têm sido alvo de críticas, especialmente em relação à prescrição de hormônios e cirurgias para menores de idade, muitas vezes sem a devida comprovação científica de longo prazo. O fenômeno da crescente medicalização da infância e adolescência, associada à identidade de gênero, tem sido discutido por pesquisadores como Jorge e Travassos, em 2018, que analisam a questão sob o conceito de epidemia transexual. Segundo os autores, há uma histeria coletiva impulsionada por discursos ideológicos e validações institucionais, levando ao aumento exponencial de diagnósticos de disforia e à medicalização precoce de jovens. No Brasil, esse cenário se fortalece com a criminalização de qualquer questionamento sobre essas práticas, a limitação da atuação dos psicólogos na avaliação clínica e a obrigatoriedade do custeio desses tratamentos pelo SUS. Os direitos das crianças, adolescentes, mulheres e homossexuais estão ameaçados pelas políticas de identidade de gênero. Abre aspas. É especialmente preocupante usar medicamentos com potenciais riscos em crianças saudáveis, apenas porque seu comportamento não se encaixa nas normas sociais. Fecha aspas. Sheila Jeffries, em Gender Hurts, 2014.